Boa noite, irmãs, boa noite, irmãos. Que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva nesses instantes. Primeiro momento, agradecer profundamente a Deus a oportunidade de estarmos aqui numa casa espírita, quando nos são facultadas todas as condições necessárias para que a gente se aproxime um pouquinho mais de Jesus. E nesses instantes dessa aproximação, que possamos colher do nosso Mestre as suas vibrações amorosas, obrigado, meu amor, que tanto nos auxiliam, nos sustentam, nos iluminam e nos curam nos males físicos e nos males espirituais e psíquicos. Buscando sempre lembrar da pequena capacidade que a gente tem, assim pedimos a Jesus que seja Ele o coordenador dos estudos da noite e os amigos do plano espiritual que já estão aqui presentes, que eles possam fazer uso da nossa palavra, nos intuindo a entendimentos mais profundos e superiores. O tema proposto para nós nessa noite é a gente fazer uma reflexão sobre um item que eu costumo dizer que é uma das mensagens mais roceiras de Jesus. Depois eu explico o porquê dessa citação de ser roceira, essa mensagem, que é o jugo leve, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, quando Allan Kardec e Gabi, ao elaborar a codificação dessa obra, ela coloca no item 1, o item jugo leve. É o momento em que Jesus fala com todos nós e é tão importante a gente observar que ele estava lá naquele período, há muitos e muitos anos, e o que ele estava dizendo lá é o mesmo que ele diria aqui para nós hoje, ou ele está dizendo aqui para nós. Vinde a mim, vós que estáis cansados e estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Numa das pesquisas que a gente elaborou há um certo tempo, nós fomos na fonte dessa citação, que ela foi colocada em aramaico, depois foi para o hebraico, depois para o grego e traduzido para o latim e chegou até o português. Numa dessas citações, numa das obras pesquisadas, nós encontramos uma palavra que tem o sentido de achar, certo? Então, é quando Jesus fala, vinde a mim, vós que estáis cansados, todos nós estamos, né? E muitos. Todos nós. Vós que estáis cansados e achais estarem sobrecarregados. Porque, na verdade, se a gente for observar, Deus é Pai, justo, de bondade, certo? A inteligência suprema. Ele não iria nunca nos dar carga que nossos ombros não iriam suportar. Portanto, com a obra divina, a providência divina, nós vamos entender sempre que tudo que acontece conosco, nós temos condições, sim, de carregá-lo. Portanto, Deus não dá sobrecarga para ninguém. E quando Jesus assim o cita, ele nos lembra da gente buscar o recurso. E logo a seguir ele fala que eu vos aliviarei. É importante a gente observar essa citação também de quando Jesus diz que vai nos aliviar. Será que Jesus iria retirar todos os nossos problemas da vida para nos aliviar? Então é importante que a gente pense a respeito do que é o tal do alívio. E a gente recorre uma reflexão até no campo da física. Se nós observarmos aquela cadeira ali, ela tem uma estrutura atômica,
são uma composição atômica, aonde algumas substâncias se agregaram, essas substâncias tornaram moléculas, as moléculas foram também se agregando, e depois, pela inteligência e a tecnologia humana, algumas moléculas foram quebradas e ela se transforma em matéria plástica. Está ali aquela cadeira. Essa cadeira, ela tem uma estrutura. E essa estrutura, que nós chamamos de massa, ela tem um peso. Esse peso, na verdade, é a força da gravidade, a atração que o planeta Terra faz sobre a matéria. Muito bem, ela sempre vai ter o mesmo peso, a não ser que ela desintegre ou quebre, tire uma parte, etc. Mas ela sempre vai ter o mesmo peso. Isso também nos leva a entender que todas as situações que nós precisamos passar, que a gente chama de vicissitudes, elas sempre terão o mesmo peso. Porém, se eu me enfraquecer, se eu me tornar doente, eu não vou ter a facilidade de carregar aquela cadeira. Eu não vou conseguir levantá-la, porque eu estou doente e fragilizado. Mas se eu estiver forte, resistente, eu vou lá, pego aquela cadeira, caminho com ela e tal. O que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: vinde a mim, vem para os meus ensinamentos, siga meus passos, que lhe darão fortaleza para que vocês possam carregar as suas cadeiras de toda a existência. Essa é a orientação de Jesus. E muitas das vezes nós pedimos nas nossas preces que Jesus retire os problemas da nossa vida. E aí nós vamos lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Aquele momento em que Allan Kardec faz uma pergunta muito preciosa ao Espírito de Verdade. Ele pergunta: qual é a finalidade da encarnação? A reencarnação é a reincidência. Mas pergunta: qual é a finalidade da encarnação? Ou seja, por que Deus nos coloca para nós espíritos, para utilizarmos por um período esse corpo orgânico, né? E ele pergunta: qual é a finalidade? E o Espírito responde: Deus assim a impõe. Então, nós estamos aqui, neste corpo, certo? Por uma imposição divina. Não é porque a gente está querendo, não, é imposição mesmo. E aí, a resposta do Espírito vem nos esclarecer. Deus a impõe para que os espíritos possam, através das suas atividades, alcançar a evolução através da linha do progresso. Então, nós temos que estar aqui encarnados alguns momentos da nossa existência. Alguns momentos aqui, outros dali, né? A entidade que está aqui, daqui a uns dias ela vai estar no nosso lugar e nós vamos estar lá. Natural, né? Muito bem. E o Espírito de Verdade vem e esclarece para nós que para uns tem a expiação, para outros a missão. E nós sabemos também que muitos de nós já temos a condição de expiar e ao mesmo tempo ter missões, né? E aí o Espírito fecha o raciocínio dizendo para nós que para atingir o grau de elevação, de perfeição do Espírito, certo? Sublimado, ele necessita de passar por todas as suscetibilidades, por todas as dificuldades. E aí nós temos que entender o que é isso. Na verdade, não é castigo, não é problema. Na verdade, são oportunidades de experiência. Então, eu preciso passar por todas as experiências, porque são elas que me dão o cabedal da intelectualidade e dos valores morais. Ora, é a explicação profunda e racional. E não seria Jesus que iria nos aliviar dos nossos problemas, porque aí ele estaria contribuindo contrário a nós. O que Jesus nos dá é o que a gente
tem que aprender a pedir. Naquele momento, em vez de pedir, Senhor, retire as pedras do meu caminho, talvez fosse melhor nós pedirmos, Senhor, ajude-me, Senhor, nesses momentos em que me sinto fragilizado, nos dando força e sabedoria para que eu mesmo retire as pedras do meu caminho. E de preferência, Senhor, que eu possa olhar para os lados e ver que alguém que um dia se deixou cair, muitas das vezes está sem coragem, que eu possa ir lá, não erguê-lo, mas erguer a coragem dele, para que ele também busque a sua caminhada, retirando as suas pedras do caminho. Por isso, nosso Mestre Jesus veio nos convidar para segui-lo, para estudar as suas mensagens, suas orientações, para que com isso a gente se torne forte, alcance a fortaleza. E aí, o que antes era um grande problema, depois, sabendo lidar com as situações, a gente segue aliviado, mesmo com os pesos da matéria, mais aliviado. E assim Jesus coloca para nós, e aí ele então faz um alerta, quando ele disse, o meu jugo é suave e o fardo é leve. Quando Jesus coloca que o jugo dele, aí entra na história de eu dizer que é a mensagem mais roceira de Jesus. Roceira no bom sentido, roceira da roça, do ambiente simples, do trabalho na natureza. E aí nós vamos lembrar que a grande maioria de nós que aqui se encontra, somos descendentes de famílias que veio do meio rural, né? Da simplicidade. Simples, mas com muita sabedoria, porque a sabedoria vem da inspiração divina. Então, a gente brinca que é muito roceira. Por quê? O que é jugo? Vamos lembrar o que é jugo? É uma coisa que quem viveu na roça sabe muito bem. Jugo é a canga, é aquela peça de madeira que põe no pescoço dos bois, certo? Para que ele trabalhe puxando o carro de boi. Então, nós, goiano, baiano, mineiro, do interior de São Paulo, conhecemos muito bem o que é canga. E canga é atrela o gado. E aí a gente pergunta, qual o sentido de Jesus falar, o meu jugo? É simplesmente porque ele estava dando um exemplo para nós com a figura de linguagem. O jugo é a canga. E a canga, para que serve? Para que serve a canga? Para que o gado, aquele que faz a tração, não se disperse e fique atrelado, seguindo o carreiro. O carreiro. E o carreiro é o quê? É o guia. É o guia. E o guia tem um varão, que quando o gado começa a querer sair para um lado que não deve, ele vai lá e dá um, né? Para poder voltar para a trilha. Portanto, o jugo, quando Jesus fala, é o atrelamento de nós para que a gente possa seguir aquele que está à frente. E aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos de novo, lembrando quando Allan Kardec pergunta ao Espírito, qual é o ser mais perfeito que Deus enviou para a Terra para servir de guia e modelo para toda a humanidade? O Espírito responde, Jesus, ponto. Não se comenta mais, não precisa comentar, é Ele. Portanto, Jesus é o nosso guia e modelo. Se eu estou atrelado no propósito que Jesus estabelece, na linha, no caminhar de Jesus, Ele vai na frente e eu
e nós, juntinhos, vamos atrás. Essa é a revelação roceira dessa mensagem. Jesus, então, nos fala que a gente deve segui-lo. E o que Jesus nos cobra? Que é o preço. Esses dias nós estávamos comentando, num estudo mediúnico, uma das percepções que a gente consegue alcançar com a lida da mediunidade ao longo de anos e anos e anos, é o peso em que, quando uma entidade se aproxima da gente, a gente tem uma percepção do peso dela, certo? Do campo vibracional, evidentemente, né? Então, aproxima. Aquelas entidades que estão ainda num grau de inferioridade, no plano do sofrimento muito grande, elas são pesadas, as vibrações são pesadas. E quando Jesus disse que o dele é levinho, certo? É porque a evolução de Jesus é tão sublime, que não tem peso nenhum. E o que ele nos pede é aquilo que ele propõe. Gente, fazer a caridade não pesa. Ao contrário, a gente se sente leve, feliz. Podem observar quando a gente está praticando um ato de caridade, a gente fica leve, feliz. Mas quando a gente está praticando o ato de desrespeito, de desamor, como pesa, e pesa na nossa consciência. Portanto, ele vem e nos fala que é leve, é suave. E Allan Kardec aproveita essa situação e nos lembra: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé, no futuro, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo veio nos ensinar aos homens. Entretanto, nos lembra Allan Kardec, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. A lei é o jugo. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Portanto, o que Jesus nos pede é só isso. É que a gente ame uns aos outros, que ame as pessoas, que pratiquemos caridade, que a gente respeite um ao outro, em especial as mulheres. Conduzir a vida dentro de um plano de amor, de respeito, de fraternidade. Essa é a proposta de Jesus. Por isso, nós estamos encangados nessa trilha de experiência aqui reencarnados, né? E aí, nós vamos observar que logo a seguir no Evangelho, Allan Kardec nos lembra de uma coisa. Vocês lembram daquele momento em que está lá no capítulo 14 do Evangelho de João Evangelista, quando Jesus, sabendo que ia ser retirado da sua vida, ele convida os discípulos para um jantar de despedida. Foi assim. E naquele dia ele conta para os discípulos que logo, logo ele iria partir. E os discípulos ficaram muito constrangidos, muito tristes. E Jesus, percebendo, disse a eles: não turbe os vossos corações. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu vou para uma delas, né? No plano espiritual. E aí ele disse que ele iria, mas que ele iria preparar um lugar para receber os seus irmãos, os discípulos. Só que ele não estava falando só para aqueles discípulos, estava falando para todos nós em humanidade, que ele iria partir, ia para esse lugar e está aguardando-nos a chegar lá. Esse lugar é o plano espiritual mais sublime, mais evoluído. E aí, naquele momento,
Filipe olha para André, os dois jovens, um olhou para o outro sem entender. Filipe toma coragem e diz: Senhor, o senhor está dizendo que vai para um lugar e que nos aguarda chegar lá, mas o senhor não passou o endereço? Aí foi quando... E aí é verdade, né? Não passou o endereço. Como é que a gente chega lá? Aí Jesus passou o endereço. Vocês querem? Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Siga meus passos, que chegarão lá. Portanto, nós só vamos chegar lá se seguirmos os passos de Jesus. Fazer aquilo que ele deixou nas suas obras e também na prática da sua existência aqui conosco. E aí Allan Kardec, então, coloca a seguir dessa mensagem a outra citação, quando ele fala, Jesus promete um outro consolador. Foi quando ele, nesse mesmo dia, nesse mesmo jantar de Jesus, com os discípulos, de despedida, Jesus também fala que ele iria partir e ia pedir a Deus que enviasse um outro consolador quando a humanidade tivesse a condição de entender as mensagens que esse outro consolador iria nos trazer. E o outro consolador é a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita tem, na verdade, a estrutura pedagógica para que nos auxiliar no entendimento das mensagens de Jesus. E é uma doutrina que realmente é uma doutrina de luz, porque ela ilumina os nossos passos a seguir. Nós não vamos andar no escuridão e nem perder pelos caminhos da vida. Nós vamos seguir os passos. Portanto, a doutrina espírita está conosco para nos ajudar a ir até Jesus. Quando ele diz: vinde a mim. Essa mensagem é muito, muito importante da gente refletir a cada instante da nossa vida. E no dia 11 de janeiro de 1998, nós vamos lembrar do momento muito especial na vida do nosso querido Chico Xavier. E que muitas pessoas talvez não conheçam essa história. Eu vou repassá-la para vocês. Chico Xavier, em 1998, já estava próximo do desencarne dele, faltava talvez uns 3 anos e pouquinho. Naquele dia, era um sábado, os espíritas do país inteiro, e quem não era espírita, sempre estava indo lá em Uberaba, as visitas, nós todos íamos, e todos que iam lá tinham a oportunidade de conviver com o Chico, porque era aquela simplicidade o tempo todo. Naquele dia, era um sábado, na Casa da Bênção, da Prece, não sei se alguém aqui teve a oportunidade de conviver com ele lá no centro, né? Lá no centrinho, ficava, lá em Uberaba, numa avenida, e na Casa da Prece, essa avenida descia, fazia uma curva, e lá embaixo, um bosque. Tinha um bosque. E esse bosque com frondosas árvores, e uma das árvores maiores era um abacateiro. Na sombra desse abacateiro, nós, espíritas, reuníamos com Chico, e era lá que nos dias de sábado tinha as obras de assistência, doações de cestas básicas, alimentos, roupinhas usadas, mas bem tratadas, porque nós espíritas, precisamos lembrar que para doar, vamos lavar a roupa primeiro, vamos passar ela arrumadinho, pôr nas coisinhas, não vamos jogar lá, se o sapato vai ser doado, vamos limpá-lo, engraxá-lo. É uma forma de respeitar aquele que está recebendo a caridade, né? E lá, então, era o dia de fazer isso, de distribuir para as famílias. Mas sempre Chico aproveitava os momentos para estudar o Evangelho de Jesus, né? Esses dias nós estávamos vendo a foto, eu e a Aninha, foto de família, né? Um barracão, uma casa
tipo barracão no fundo, debaixo desse abacateiro. O grupo fez um cimentado, lá punha uma mesinha com um forrinho branquinho, bonito, igual esse, e fazia-se a leitura do Evangelho e todos ficávamos ouvindo o Chico Xavier. Nesse dia, ele pede para uma companheira nossa abrir o Evangelho. Ela abriu o Evangelho, caiu na mensagem, o jugo leve, essa que nós estamos estudando. E depois de estudado e refletido, ele resolve contar uma história. Diz o Chico: em certo local existia um pastor de ovelhas. E esse pastor tinha um rebanho, não muito grande, um rebanho muito bem cuidado, que se alimentava das relvas saudáveis, verdinhas. Eles estavam sempre bem alimentados e também com água pura. Vivia, então, um ambiente de serenidade naquele local. E esse pastor tinha, além das ovelhas, tinha também um cãozinho. Vocês lembram que todo pastor tem um cãozinho, né? Para quê? Para ajudar a pastorear, né? Quando uma ovelhinha quer sair, ele vai lá e late, traz para junto do pastor. E aí, então, o Chico conta que estava lá o pastor, quando chegou 3 jovens, aproximaram dele e falou assim: pastor, se algum dia essa ovelhinha, uma dessas ovelhinhas, sair nos descaminhos e afastada do rebanho, afastada de ti, e nessa corrida ela cair num pântano e começar a afundar nesse pântano, o que o senhor fará? O pastor olhou para ele, olhou para as ovelhinhas e falou: uai, eu, mineiro, né, uai, eu vou atrás, entro no pântano, retiro aquela ovelhinha do lamaçal, trago de volta, limpo ela, dou alimento, dou uma aguinha pura e vou cuidar para que ela volte às suas atividades normais. Seguir a vida em diante. O outro jovem pergunta para o pastor: e se uma ovelha for mais distante, sair correndo? E lá na frente, nos descaminhos, ela chega numa ribanceira, num precipício e cai lá embaixo. O que o senhor fará? Ele olhou e falou assim: vou lá e desço lá no fundo desse abismo para poder retirá-la de lá. E ao chegar lá, com certeza, a ovelhinha deve estar sangrando. Eu vou conter o sangramento dela e depois vou subir nos meus braços com ela por todo o precipício e voltar para o rebanho aqui. E vou cuidar das feridinhas dela até que ela se cure e siga adiante. Por fim, o terceiro jovem pergunta a ele: e se uma dessas ovelhinhas sair nos descaminhos e ir muito, mas muito distante de você, pastor, e está prestes de entrar num processo de muito sofrimento, o que o senhor fará? Aí ele pensou, olhou para o rebanho e pensou: se eu for atrás, está muito distante, as outras ovelhinhas vão se dispersar. Aí Chico disse: então, nesse caso, eu mando o cãozinho buscar. E o cãozinho vai atrás. Aí Chico disse: assim também o faz Jesus. Jesus encaminha o cãozinho chamado sofrimento, porque esse cãozinho vai e traz de volta.
Muitos de nós hoje estamos aqui porque um dia um cãozinho sofrimento foi nos buscar. Que história linda do Chico, né? Chico especial. Ele mesmo foi um dos que o cãozinho sofrimento sempre foi buscá-lo. Porque quando o sofrimento nos bate à porta, nós lembramos que Jesus nos chama: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Mas quando estava todo mundo feliz com a história, todo satisfeito, Chico nos fala: mas aí surge o papel do espírita, de nós. Porque muitas das vezes, quando o cãozinho sofrimento vai atrás daquela ovelhinha, ela pode não estar equilibrada psiquicamente para suportar o sofrimento e voltar. Muitos se perdem no caminho de volta, retirando a sua própria vida existencial. É hora de então, de quando o cãozinho sofrimento partir para buscar a ovelhinha desgarrada, que um espírita vá junto. Porque o espírita já conhece o caminho de ida e os caminhos de volta. Ele já tem a condição de conhecer e saber que naquele momento que ele vai lá, junto com o cãozinho sofrimento, que ele possa dar o ombro amigo, seus braços, para sustentar aquele que está resgatando os seus novos caminhos existenciais. Então, minhas irmãs, meus irmãos, nós temos que estar preparados o tempo todo, porque nós não sabemos a hora que o cãozinho sofrimento vai partir à busca de alguém. E nós precisamos estar preparados para ir dar a assistência devida àquele que um dia se deixou cair ou entrou nos descaminhos da vida. Essa é a lembrança da noite. É nessa forma que Jesus nos convida a seguir a sua mensagem roceira. E não é gostosa essa mensagem? Lembrar desse cachorrinho, lembrar da simplicidade, e lembrar da simplicidade do Chico. E lembrar também que as obras do nosso querido amigo precisam ser reestudadas. Porque eu só poderei ter forças para ir nos descaminhos da vida à busca daqueles que estão no campo do sofrimento se eu estiver preparado. Porque se eu não me preparar constantemente, muitas das vezes eu serei a ovelhinha desgarrada e não aquele que vai dar a sustentação. Precisamos estudar muito. A doutrina espírita tem essa riqueza literária à nossa disposição. Por que a gente perder tanto tempo na vida? Por que nós ficarmos intertidos? Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, nos conta que em certo dia o pastor ia na frente e as ovelhinhas atrás. De repente uma ovelhinha olhou para o lado e viu uma relvinha verdinha. Ela foi para lá e ficou lá comendo, estava bom. E enquanto o rebanho seguiu o pastor. Lá na frente o pastor percebe que faltou uma. Ele pega o seu cajado, que é aquele ferrão, e volta. Ao voltar, encontra a ovelhinha lá distraída, ela dá um cutucãozinho nela com o ferrão, a ovelha sente a dor, acorda, e aí, peleja, ter que correr atrás, né? Essa é a verdade, é a verdade. Nós estamos passando por um momento de profunda dificuldade, principalmente os nossos jovens. Certa feita, fechando um estudo numa casa espírita, as mocinhas, eram 3 mocinhas ou 4, que sempre onde a gente estava, elas ficavam felizes em escutar as palestras. Mas nós somos apenas afixadores de cartaz,
O que nos agrada, que nos deixa felizes, é a mensagem. É a mensagem, a beleza da mensagem. E aí aquele dia, depois que eu terminei um seminário, elas procuraram e viraram para mim e falaram assim, Eurico, qual que é o seu Face? Aí eu falei, o quê? Eu Face. Eu falei assim, não, eu não tenho Face. Você não tem Face? Eu falei, não tem Face. Não tem Face, não tem Twitter, não tem nada disso. Não tem? E é verdade, gente. Isso não é hipocrisia, não. Eu nunca tive. Sabem por quê? Porque um dia uma entidade falou para mim, você terá que fazer escolha. Ou você vai entrar na rede social da humanidade, ou você vai permanecer na rede social da espiritualidade. Quantas vezes a gente perde tempos e tempos na frente de televisão, ou passando o dedão aqui, para lá e para cá, certo? Para ver coisas sem significância. E as obras estão aí. Eu tenho pedido, para encerrar a noite, o estudo, eu tenho pedido muito a Deus, porque quando a pessoa vai chegando aos 80 anos, e eu estou aqui chegando já, a gente sabe que daqui a pouquinho a gente vai para lá, né? Vai para o outro lado. É natural. E eu já estou pensando como é que, né? Só que eu tenho feito um pedido muitas vezes a Deus, para que Ele permita que eu reencarne o mais rápido possível aqui. Porque tem gente que não quer. Ah, não, esse planeta cheio de corrupção, cheio de não sei o quê, cheio disso, cheio daquilo, cheio de... Não quero não. Eu quero ir para... Não, eu quero voltar para cá. Vocês sabem por quê? E eu tenho pedido para Ele permitir pelo menos umas 10 vezes. Sabem por quê? Porque essa encarnação, que eu sou espírita, quinta geração de uma família espírita, eu nasci no espiritismo e eu não consegui, por mais que eu pelejo, não consegui ler quase que nada, nem estudar quase que nada da doutrina espírita. Eu quero que Deus permita que eu volte aqui para que eu possa estudar essas obras e enriquecer cada vez mais. E aí sim, nos tornar fortes para poder enfrentar as vicissitudes da vida. Quem quiser fazer isso comigo e voltar umas 10 vezes, beleza. Companheiros, é para essas horas. Muita paz, que Jesus abençoe a todos.